acho que num passado, ou às vezes até num certo, dependendo do mindset da empresa, poderia, no passado tinha uma questão de ter as soluções próprias, os times fazendo bastante os processos dentro de casa, né, internamente falando. Você acaba utilizando mais parcerias, você tem collabs com os seus fornecedores de soluções aí de dados, como que você gerencia, né? Porque eu acredito que dentro da sua posição você acaba tendo que gerenciar esse ecossistema de plataformas, soluções, parceiros, né? Como é que você enxerga e como que você trabalha essa, esse mundo, né, de parcerias, onde você precisa ter várias possibilidades aí. Pois é, em empresas assim de globais, que são entre o ramo financeiro, hoje, que é a minha área hoje, em termos de parceiros, é um pouco mais rígido quais são os parceiros que nós podemos conectar ou que nós podemos usar, porque tem toda um procedimento de leis e regulações que nós temos que seguir, então não tem tanta liberdade de quais parceiros que nós podemos conectar ou escolher, como outras empresas teriam, que seriam, assim, uma empresa, por exemplo, no ramo de marketing. Eles vão ter muito mais liberdade dos parceiros que eles podem usar do que uma empresa no ramo financeiro, porque nós temos muitas regulações e leis que nós temos que seguir. Então, hoje, nós temos parceiros que são estabelecidos e que são aprovados para nós trabalharmos com eles no dia a dia. Tem uma governança bastante forte aí na quantidade e nos modelos, né? Exatamente. Interessante. Você até comentou, né, que foi uma das características que você sempre colocou na sua carreira, questão do aprendizado, do desafiar, da seleção, dos trabalhos que você faria. Eu tenho uma, uma, uma dúvida, não, né? É uma pergunta. É, imagino que você tem um time muito grande, né? Acho que acaba multiplicando, né? Vários projetos, várias pessoas, diretos, indiretos. Como que você, dentro da sua estrutura, né, considerando as suas metas de resultado e tudo mais, como é que você enxerga a questão da parte do desenvolvimento dos talentos, da organização, por exemplo, da capacitação do time? Como que você gerencia isso? Porque eu imagino que deve ter muita concorrência, pelo menos aqui no Brasil, os profissionais que estão aptos, que desenvolveram as habilidades aí no mundo mais digital, numa questão mais integrada, por exemplo, aquilo que você falou, né? Data, tudo que é data, né? Não só analytics, data, tudo que é cyber e tudo que relacionado também a questões de desenvolvimento, soluções de tecnologia, a briga que é grande pelo talento. Como que está aí fora? O sentimento é o mesmo? Que estratégias que você indica, que você está usando aí para desenvolver esses talentos? Então, eu acho que uma das coisas claro que ser capacitado e ter os seus diplomas e participar dos cursos, se manter atualizado, é uma coisa que todo mundo faz, que tá na área em que quer crescer, é uma coisa que todo mundo busca, né? Então, todo mundo, isso aí é de praxe, Obrigatório, né? é a baseline, que é você ter os seus diplomas e fazer os cursos e se manter atualizado. O que eu acho que muitos gerentes ou líderes talvez não falem com os seus times é a questão, o que a gente chama aqui de soft skills. Interessante. Porque é muito mais uma questão de atitude em como você lida com o seu time, como que você lida com desafios quando você recebe, do que quão qualificado você é para fazer o trabalho. E eu posso te dar um exemplo. Se eu tenho 2 funcionários hoje que têm a mesma qualificação, e talvez tenha um que tenha mais experiência, mas toda vez que você vai, ele tem problema para se relacionar com os outros colegas de trabalho, ele não consegue passar o objetivo à frente, ele não consegue, não está aberto para ouvir a opinião de outros. Uma pessoa que talvez não tenha tanta experiência, mas que consiga ter uma mente aberta, trabalhar com outras pessoas, negociar e ser uma pessoa que tem uma atitude melhor, vai levar essa pessoa
essa carreira mais à frente do que alguém que saiba, talvez, ter um skill melhor do que outra pessoa. Então, de soft skills in terms of atitude, como você trabalha com outras pessoas, organização, mentalidade, conta muito na carreira, mais do que, eu vou dizer que até mais do que só certificação. Bem interessante. E nessa questão dos talentos, como que você vê o papel do que seria a gente fala RH, né? No caso, acho que é HR ou People Management. Como que você enxerga, qual o tipo de suporte, qual que é a ligação entre a sua especialidade técnica de projetos com a parte de gestão de pessoas aí da empresa? Então, aqui o departamento de RH é mais como uma parceria comigo. Né? Então, eu tenho os times em que, e daí o departamento de RH tem todas as guidelines que a gente precisa seguir, como que a gente interage com o time, como que você avalia, e aí quando você tem um talento que você quer, que você vê que é uma oportunidade, é um talento que você quer segurar, ou que você quer manter na empresa, porque você vê um futuro, você sempre conversa com seus parceiros no RH para identificar que esse talento que nós temos aqui é um talento que a gente deve reter, tem alguns programas que nós podemos oferecer, quais de capacidade, quais são as oportunidades. Então, é uma coisa que você conversa com os seus parceiros de RH, mas também conversa com os seus, com o seu time para identificar se isso é algo que eles também estão interessados. Então, eu trato o time de RH como parceiros do dia a dia para me ajudar a levar o time adiante. Manter o time também, né? Porque hoje em dia Não pode 3 perder, né? anos e o Não pessoal pode tá... perder o talento, né? Ou num dia, assim, como né, você tem uma posição de altíssima liderança, acho que muitas responsabilidades. Qual é um dia típico seu, assim, um dia, vamos dizer assim, sem problema? Um dia típico seu. Ela você deu até risada agora. Um dia típico seu. Como que seria um dia típico? Você lida. Qual que é mais ou menos uma distribuição? Como que você descreveria um dia típico seu? Um dia típico meu não vai ser o que vocês estão pensando. Eu vou de reunião para reunião. Como se, assim, quando você se torna líder de um time, você está lá para ajudar, fazer o suporte do seu time. Então, geralmente eles te pedem para que você atue quando eles têm problemas que precisam ser solucionados, decididos e resolvidos, né? A gente está aqui, não conseguimos mover esse problema adiante, não conseguimos resolver, precisamos de ajuda. Então, o meu dia é entrar em conversar com todos esses times, diferentes times, em várias reuniões para mover os problemas e fazer as decisões durante o dia. Então, no final do dia, geralmente eu tenho reunião com o meu time direto, com os meus direct reports, e aí eu preparo para o dia seguinte quais são os problemas, qual é o problema, o que está acontecendo, e aí no dia seguinte eu já tenho o background do que aconteceu, e aí a gente kind of vai entrando de reunião para reunião. Você vai. Como tem vários projetos, essa governança você acaba tendo gerenciar os impedimentos, bloqueios aí que aconteçam. Uhum. E quando, assim, tinha uma dúvida, né? Às vezes a gente. Às vezes não, né? Alguns profissionais acabam tentando buscar algo normal, né? Uma rotina, uma questão mais normal, às vezes até de uma certa repetição. Num cenário como o seu, por exemplo, quando você tem algum tipo de algo não esperado, um desafio, ou algum projeto desses vira um trouble, né? Vira um problema. Você acaba, essa organização, os seus diretos aí que acabam atuando, ou você também acaba tendo que ir em loco às vezes e tá junto ali próximo ao cliente para segurar a onda mesmo mesmo um cliente interno eventualmente. Uhum. Mas como é esse seu relacionamento
numa estrutura distribuída, sendo que seus clientes também são de diversas áreas, né? Imagino que você atende o banco inteiro, né, de alguma forma. Sim. Então, na verdade, qualquer projeto começa comigo. Eu faço, então, a ideia é que os times sejam, que eu disrupt, que eu atrapalhe o dia deles o mínimo possível. Então, qualquer projeto novo que o meu time precise atuar, o pedido do projeto, o que o projeto é, quais são os requerimentos do projeto, vem para mim primeiro. Então, quando eu analiso o projeto e aí eu vejo across os meus times, qual time que tem a capacidade de pegar esse projeto. Talvez muitos dos pedidos que são recebidos meu time não é o melhor time para fazer, então eu direciono eles para um outro time dentro do banco que seja mais capacitado para resolver. Então, no começo de todo o projeto, eu sempre estou perto de todos os times, até quando eu vejo que eles podem continuar o projeto, que eles têm um entendimento do objetivo do projeto, que eles possam continuar o dia a dia sem a minha presença. E aí eu consigo, se eu preciso voltar porque eles têm algum problema ou tem alguma clarificação que eles precisam. Tá, o processo inicial da gestão da demanda aí, você que coordena, você que orquestra isso tudo. Como que é a parte de né, uma organização muito grande, né? Por vezes é diferente de uma organização menor, um small ou medium business. Quando você tem que lidar, por exemplo, com uma demanda que vem, legal, preciso de uma certa informação, mundo de dados, vamos colocar assim, né? Surge assim simples, o requisito é simples. Mas a gente sabe, né, que tem toda a parte de arquitetura, governança, integrações, às vezes soluções já existentes. Você tem você tem dentro do seu time pessoas especializadas, arquitetos especializados que conhecem os produtos do banco para poder fazer essa tratativa. Pois é, então, eu acho que um dos requerimentos de poder ser em uma posição de liderança é você ter um conhecimento de todas as áreas dos seus times. Você não precisa ser o melhor especialista com conhecer tudo, mas você tem que ter um conhecimento mediano de todas as áreas que você está liderando. Porque se você recebe um requerimento de um projeto novo, você precisa saber as questões básicas de um produto, de arquitetura, um lado técnico, para você poder fazer aquela triagem, qual o seu time que você precisa, essa demanda é mais adequada. Então, eu tenho pessoas hoje que são de várias áreas diferentes, de diferentes backgrounds, mas eu tenho que ter esse conhecimento do início até o fim, o que é do projeto início até o fim, o que geralmente é necessário para poder fazer essa determinação hoje.